Então, para quem está chegando aí agora, a live de hoje a gente vai responder algumas dúvidas das pessoas que estão aí, algumas fazendo o curso do Vida que Funciona. A gente vai tirar dúvidas de comportamento, de... Vamos aceitar a Maria Beatriz aqui, convidando. Vamos ver se vai agora, doutora. Entrando. Cadê você? Beleza. Doutora Maria, você já entra de novo? Entrei? Entrou, só baixa o volume aí que você está com retorno aqui. Já fechei, eu estava com outro celular aberto. Ah, beleza. Então tá bom. Agora tem que estar me vendo. Agora estamos te vendo. Eu estou, pelo menos. Pessoal, todo mundo vendo a Maria Beatriz? Beleza. Então Estão vamos tudo lá. me vendo? Vamos lá, Bia, começar para a gente já responder aí a sua dúvida. Bom, com relação a isso que você tem visto das nossas lives, desses assuntos que a gente aborda, o que você gostaria de trazer de dúvida para eu poder colaborar com o seu entendimento? E quem sabe a tua dúvida não é de outras pessoas também, né? Ah, sim, com certeza, né? Como eu estava falando, agradeço muito vocês por darem esse start da gente, para a gente poder ter uma vida que funcione. E olha, gente, funciona mesmo, é bem legal, né? Mas então, eu tenho falado muito para todo mundo sobre vocês e tal, e aí o pessoal sempre pergunta, mas como que eu tenho que fazer para ter uma vida que funciona? O que que eu preciso fazer para começar a ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, né? Então, gostaria que vocês dessem um lance assim para o pessoal, para saber o que que eles têm que fazer, né? Que eu acho legal. Entendi. Entendi. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de desenvolvimento humano, né, desenvolvimento pessoal, existem N possibilidades. Então, tem N caminhos possíveis. Eu e Mara, a gente traz um deles, um caminho que para a gente fez muito sentido, faz muito sentido, e é por isso que a gente apresenta, porque a gente entende como sendo muito prático, muito aplicável no dia a dia, na verdade, né? Por isso, inclusive, né, vida que funciona, porque traz um funcionamento adequado para tudo, para o nosso cotidiano, né? Em todas as áreas da vida, né? E pensando nisso, primeiramente, né? A primeira coisa para se buscar qualquer questão é justamente a pessoa estar disposta a ser o agente da sua transformação. Porque não há profissional, amigo, parente, não há qualquer outra pessoa que vá poder promover qualquer desenvolvimento se a própria pessoa não estiver buscando, se a própria pessoa não estiver querendo, entendendo a necessidade. E aí sim o autoconhecimento é que vai colaborar para isso. Vamos pensar, né? O que você precisa desenvolver? Só você sabe. Eu de Sim. fora posso ter uma leve nuance, né? Pelo que você me conta, posso até fazer um toró de palpite com você, né, uma chuva de palpites do que talvez seria, né, importante trabalhar, mas na verdade, quem sabe realmente o que precisa, quem sabe o que quer trabalhar é a própria pessoa. E por isso o autoconhecimento, para ela poder entender o que ela quer, o que ela precisa e começar os passos iniciais dessa jornada de desenvolvimento. E é uma jornada, Uhum. né? Você sabe, você Sim. está nessa jornada de autoconhecimento há bastante tempo, né? Então, precisam fases, né? A pessoa precisa adquirir alguns conhecimentos, né? Percepções. Uma coisa muito comum de quem entra nessa caminhada do autodesenvolvimento é justamente começa a qualificar coisas que antes não qualificava, começa a perceber coisas de si que antes que estavam lá sempre, mas ela não se dava conta que aquilo funcionava automaticamente. Então, esse processo de autoconhecimento abre a porta para isso. Quando ela entra em contato com essas coisas que ela às vezes não sabia que estavam lá, até travando e impedindo, pode vir desconforto, pode vir descontentamento, frustração. E daí, transitar por tudo isso pode requerer, sim, esse apoio teórico de um profissional, daí sim, mas o processo todo, quem faz é a pessoa, né? E há Uhum. como, daí, através especificamente da análise transacional, que é a teoria na qual a gente embasa todo Vida que Funciona, há como a pessoa entender as suas questões e trabalhá-las.
E perceba, Bia, eu acho que você tem essa noção bastante clara já, pelo que a gente já conversou anteriormente, é que não é bom nem é ruim, né? Não é bom nem é ruim a situação que a pessoa está, o que você está hoje. O interessante da pessoa se autoconhecer é entender que há coisas que são boas, há coisas que ela gostaria de modificar. E a partir daí ela pode entender o que e começar a modificar. Então, esse processo de perceber que você não está contente com algum comportamento seu e não conseguir se livrar, abre a oportunidade da pessoa perceber quando ela está mordendo iscas, entrando em jogos, né, participando de coisas que ela não gostaria por não saber ou não conseguir ainda dizer não. Veja, ainda dizer não. Porque é um processo. A pessoa Com aprende que ela certeza. tem um direito, ela aprende a se permitir dizer sim, dizer não, né? E você falou uma palavra, se você permite eu comentar na sua pergunta, que você falou assim, né? O que pode ajudar a pessoa a isso ou aquilo, né? Aham. Eu, particularmente, não curto muito ajuda. Porque quando a gente fala em ajuda, meio que pressupõe uma pessoa que está incapaz de algo, pedindo para alguém salvá-la daquele algo. Exato. Uhum. Né? E isso gera o que a gente chama na análise, um jogo psicológico, onde um salvador vem cuidar de uma vítima. E não raro, na verdade, muito frequente, as propostas vindas do salvador podem não ser e provavelmente não serão as soluções que a pessoa está esperando ou quer ou busca, e essa pessoa que antes estava pedindo por ajuda vai começar a perseguir aquele que veio salvar. E aquele que veio salvar, em seguida, começa também, em vez de salvar, a perseguir aquele que queria ser ajudado. Então, vira uma confusão, uma brigaiada, acaba, inclusive, com relacionamentos. Porque essa coisa do ajudar é complicado. Por isso que É, eu gosto, que eu já falei em algumas lives, que até acho que você... Eu não lembro quem comentou no chat ali, que eu falei uma palavra que é colaborar. Ah, Né? fui eu, fui eu. Fui Foi eu. você mesmo, não foi? Então, que Uhum. é trabalhar junto com a pessoa. Não é Uhum. ensiná-la, não é exigir que ela faça sozinha, não é ela exigir que você faça por ela, mas é trabalhar juntamente. Então, muito mais do que ajudar o Ouvida que funciona, a teoria de análise nacional, por exemplo, estão aí para colaborar com o processo da pessoa, né? Então, por Uhum. exemplo, está sendo insuficiente eu autonomamente não estou conseguindo, né, dar conta daquele monte de assunto ou daquilo tudo como eu consigo aplicar. Qual a saída para isso? Por exemplo, eu consigo colaborar com a mentoria integrativa relacional, porque a mentoria, baseada também na teoria de análise nacional, com a mentoria eu posso colaborar no processo, a gente discute, a gente conversa e vai seguindo essa jornada conjuntamente. Então, sim, Uhum. é possível, né, colaborar, a pessoa entrar e mergulhar nesse processo com colaboração. Primeiro, ela tem que colaborar consigo própria, né? Ela tem que laborar e colaborar consigo para daí poder dar passos e, se sim, sentir necessidade, buscar. A gente tem livro, a gente tem internet, a gente tem um monte de fonte, inclusive os profissionais, como no meu caso a mentoria, para poder auxiliar e colaborar no processo de desenvolvimento. Era isso a Sim, dúvida? sim. Sim, nossa, você falou pra caramba, mas é tudo isso aí. E assim, quando a gente. Posso dizer que nem tudo são flores. A gente, Não, vocês falam, é tudo lindo, maravilhoso, mas a gente tem que passar realmente por um processo que às vezes, sabe? não é Mas bem aquilo que que eu aí, esperava que fosse, né? exatamente, e a gente tem que vencer algumas coisinhas da gente lá. E a Isso. gente, quando começa a ver isso, essa questão, pelo menos a minha sensação, né? É que você começa a observar os sinais do teu lado, coisa assim. Eu costumo dizer sempre, já vou repetir isso, você já sabe, mas as outras podem saber, Exato. meus filhos, né? Eu sempre perguntava, quando eu comecei esse processo todo, tal, né? E aí eu vi muitas coisas e perguntava para eles assim, quem que vocês acham melhor, a mãe de agora ou a mãe de antes? Ele dizia 1000 vezes a mãe de agora, mãe. Aí, tá vendo? Quer dizer, então você tem um crescimento e isso eu acho muito legal, E né? as pessoas percebem, as pessoas à sua volta Sim, sim. percebem, né? Uhum, Você está no processo, elas não, mas as pessoas uhum, percebem essa mudança. Então, o autoconhecimento traz mudanças que refletem nos seus relacionamentos, todos, profissional, social, pessoal, né, familiar, conjugal, todos os relacionamentos acabam sofrendo impacto justamente porque você está se conhecendo melhor e você consegue ter uma atitude diferente do que você tinha
como você aprendeu a ser, fazer ou se comportar. Legal, boa observação, mas legal saber que eles estão curtindo a mãe de Ah, agora. eles estão curtindo a mãe. E Bem não legal. curtam para ver. Brincadeira, mas legal, beleza. Tá Beleza, bom? Maria Beatriz, obrigado pela participação. A Tá gente vai bom. chamar mais uma Beijo pessoa aí, tá grande bom? para vocês. Tchau, tchau. Valeu, querida. Tchau, até a próxima. É. Muito bem, pessoal. Agora vamos lá. Vamos desconectar a doutora. Muito bem. Agora vamos chamar quem? Cláudia. Cláudia, você está aí? Vamos ver se você aceita o convite aqui. Oi, tudo bom? Boa Aí, noite. oi, tudo Já bem? tô Eu estava aqui. mexendo aqui para te chamar, você já desapareceu? Tudo bem, Tudo Rubens? bom? Boa noite. Boa Tudo noite a bom? todos. Seja bem-vinda à nossa live de Obrigada, hoje. Muito bom. obrigada. E, E eu tenho dois assuntos, né? A Maria Beatriz foi só com um, mas eu já tenho dois. opa, vamos lá Eu, então. são dois assuntos que vocês falaram e que também, como coach, eles são bastante importantes. Então eu falei, não, vou perguntar justamente sobre isso para Certo, mim saber como que a análise transacional também pode me ajudar, né? certo, vamos Então, o lá. primeiro, Rubens, é agir com autonomia. Então, eu Tá. gostaria, assim, que você falasse um pouco mais, porque eu percebo que algumas pessoas ainda não entenderam muito bem como que é agir com autonomia, né? Então, Uhum. na prática, como isso acontece. E como a Certo. análise transacional pode contribuir para agirmos com autonomia. Tá, tá. Então, é assim, a primeira questão é o conceito da autonomia, né? O que é autonomia? Porque a gente aprende autonomia de várias maneiras, né? Eu, por exemplo, sou um profissional autônomo, né? Então, tem a autonomia dentro da minha profissão. E a gente aprende que ser um profissional autônomo quer dizer isso, aquilo, aquilo outro. Quando a gente fala de autonomia de vida, a gente quer dizer, baseado justamente no que a teoria da análise transacional traz, porque o fim da análise transacional, da teoria, né, quando o Dr. Eric Berne fez e desenvolveu, ele desenvolveu para tornar as pessoas autônomas. Que significa você entender a si próprio, entender os seus sentimentos, entender o que as coisas do meio impactam em você e como impactam, e entender como você funciona e como você impacta o meio e as pessoas que estão ao seu redor. E daí, com isso, ter essa responsabilidade de saber o que você está causando e o que as coisas estão causando em você. Não somente fazer autonomamente algo e que se dane o resultado, ou se ele não gostou, o problema dele. Não é assim que precisa funcionar. Para você ser autônomo, você também está dentro da autonomia essa questão da autorresponsabilidade para consigo e para o meio que você vive. Então, não é bem assim, vamos fazendo tudo que eu quero. Né? Isso é um conceito enganoso, inclusive, de liberdade, né? Que as pessoas acham que liberdade é fazer tudo o que quer. E liberdade não tem nada a ver com autonomia também. A autonomia Sim, precisa respeitar, inclusive, a liberdade dos outros também. E não que a liberdade não precise, porque quando a gente fala de liberdade, é aquele ditado, aquele chavão, que a sua liberdade acaba quando começa a do outro. a do Né? outro. É uma questão de respeito. Então, a autonomia quer dizer isso, você dar conta do seu sentir, pensar e agir e dar conta do que isso tudo imprime no meio que você vive, nas pessoas com quem você convive. Então, isso seria autonomia. E como que a análise transacional pode colaborar no processo de autonomia é justamente isso. Como é uma teoria de comportamento humano, né, foi desenhado, literalmente diagramado pelo Dr. Eric Berne, a estruturação, né, psicológica ali, de formação de psique da pessoa, com os estados de ego, para quem já fez vida que funciona, para quem já fez análise transacional sabe o que eu estou Sim, falando, os estados de ego pai, adulto e criança. Então, essa estrutura psíquica, entendendo isso, entendendo como essa estrutura psíquica que todos temos transaciona entre indivíduos, entendendo o que isso tudo repercute com relação à posição existencial, estruturação do tempo, jogos psicológicos, injunções, compulsores, entendendo essa teoria, você consegue dar conta de si e consegue, então, dar conta do que você faz para os outros e receber dos outros o que verdadeiramente precisa vir. É muito comum
essa coisa, né, de transação, alguém fala algo e aquilo te incomoda. Às vezes não foi do outro, às vezes está em você realmente, porque é algo teu, não é do outro. Ele não falou com nenhuma intenção, mas o teu cabeção já acha que é XYZ e nem era. Então, quando você começa esse processo de entendimento na análise transacional, você abre a oportunidade de entender o que é teu, o que é do outro, o que é do meio, como eu ajo porque eu ajo, como o outro age porque ele age, e aí a gente pode construir Muito algo bom. diferente se a gente julgar necessário, se a gente entender como necessário. Então, é assim que a análise transacional pode colaborar com o processo de autonomia, sabe? Muito bom, Rubens, muito bom mesmo. Ajudou? E a segunda, ajudou É, muito. E a beleza. segunda é sobre procrastinação, né? Então, para Hum, mim, assim, eu entendi, né? Eu não sei, você vai me falar aí, tá. que a procrastinação ela está linkada à criança rebelde. Né? Pelo fazendo Pode. 101 e tal, eu falei, eu fiz um link lá. Sim. Tá. E aí eu fico Foi teu imaginando, insight né? na hora, né? É, Foi um insight. Tá. Não, tá como certo? podemos, como podemos lidar com essa Tá. criança para diminuir a procrastinação nas nossas vidas? Todas as pessoas que eu faço coach, uma das coisas que elas reclamam para mim, por que eu procrastino tanto? Então, eu queria aproveitar aqui, né, para As justamente pessoas não você. entendem por que procrastinam, isso. É, exato. Entende? Eu até esses dias eu brinquei com uma e falei assim: olha, não é mérito seu. Não se preocupe que não só você que procrastina, né? Muitas Não fica pessoas se achando procrastinam. aí, porque não é só você. Exato. A grande maioria, né, procrastina e reclamam muito sobre isso. E aí, quando eu fiz esse Teoricamente, é um link, comportamento cultural do brasileiro, né? Deixar para a última hora para exato, procrastinar deixar as para coisas, né? depois, né? E como eu linkei essa procrastinação lá fazendo um 101 com a criança Uhum. rebelde, eu falei, opa, tem alguma coisa que aí é bastante importante. Então, assim, como Uhum. que a gente pode trabalhar com essa criança para Uhum. diminuir a procrastinação nas nossas vidas? Tá. Tá, então vamos lá, né? Para quem não compreende essa questão do que são os estados de ego e tudo mais, fica a dica: faça um curso de análise transacional, faça o Que é que muito funciona, bom, aprenda o que que é fazer, muito faz bom. sentido, né? Você começa a dar sentido para as coisas. Mas assim, lidar com qualquer um dos estados do ego, a gente parte do pressuposto de entender a estrutura de cada um deles, pai, adulto e criança, a sua funcionalidade, o que cada estado de ego, como ele funciona na minha vida, né, como que eu ajo através destes. E então a gente usar o que na análise transacional contemporânea está trazendo para a gente é usar o nosso adulto integrante, que integra as nossas estruturas e as nossas funcionalidades do estado de ego pai e criança para o presente, para o aqui e agora. O que acontece? Quando a gente está falando de agir através do estado de ego, por exemplo, criança rebelde, pensar, sentir e agir através desse estado de ego que você comentou, Sim. o que acontece? É como se fosse um túnel do tempo. Ele te pega e te leva lá para a tua infância, inconscientemente, para comportamentos aprendidos, para jeitos de pensar, para entendimentos, para jeitos de se expressar que foram úteis em uma época da sua vida, até por volta dos 7 anos você estabeleceu que era útil, e você começa a repetir isso ao longo da sua vida. Então, quando você age através desse estado de ego, você é como se fosse sequestrado para um momento diferente. Por isso você está executando toda aquela ação no presente. Então, fica totalmente descontextualizado. E isso gera no outro uma sensação de desconforto. E daí o negócio começa a embolar, porque ele vai responder através do estado de ego que não é o adulto dele. Porque ele precisa contextualizar. Então, ele vai buscar lá no estado de ego dele né, fora do tempo, que é o pai e a criança dele também, um comportamento que condiza com o teu. E daí ficam os dois indivíduos no presente, ou mais até, mas vamos falar de uma relação de dois, no presente, com disputas do passado, inconscientes. Então, isso leva a pessoa a se manter no passado. Agora vamos sair da relação interpessoal para a relação consigo mesmo que leva à procrastinação. A gente pega este estado de ego que a gente está acostumado a se comportar com os outros e a gente atua dentro das nossas tarefas através dele, seja o pai, seja a criança. E isso gera para a gente né, sai do tempo, vai lá para o passado. E você fica Muito naquele bom. comportamento do passado. Você fica naquele comportamento. E assim vai, assim vai, assim vai.
e você acaba não entregando o trabalho, ou a produção, ou o relatório que o chefe pediu, ou a tarefa que você propôs a fazer. Claro que não é tão simples assim, tá? Tratar disso, da Imagino. procrastinação, eu diria que seria importante, por exemplo, eu gosto e trato isso, né? Você como coach falou que vários trazem, na mentoria eu consigo dar abordagem mais específica, porque precisa aprofundar um pouquinho. Porque aí, nesse Uhum. comportamento procrastinador, entra estado de ego, que é o que você citou, que pode ser a criança rebelde, sim, e pode ser um pai crítico, por exemplo, tá? Sim. Aonde não está bom o suficiente, então você fica Uhum. Perfeição, né? ajeitando até ficar perfeito, só que daí passa o prazo e não está perfeito ainda, você procrastinou e não entregou, né? Então tem esse lado de Exatamente. ser perfeito do pai crítico. Então tem essa questão dos estados de ego, tem a questão dos compulsores que vêm dos mandatos parentais que a gente tem. Então a gente tem alguns jeitos de agir para nós nos sentirmos reconhecidos perante a sociedade. Um deles é, nossa, Rubens, como você é esforçado, né? Como ele trabalha. Então eu acabo não cumprindo minhas tarefas para poder me manter esforçado, me Nesse manter esforço. ocupado, Uhum. compreende? Fica naquele pedalar para ter esse reconhecimento, porque foi esse reconhecimento que eu tive na infância e é através Sim. dele que eu me sinto vivo. Se eu abro mão disso, eu não me sinto seguro. Então, eu fico Sim. procrastinando. Isso tudo É. é inconsciente, não é nada consciente, né? As pessoas às vezes se culpam quando ouvem isso, daí ativa mais ainda o tal do pai crítico, né? Que fica se culpando, e não, porque você tem que mudar, porque você tem que isso, que tem que aquilo. Na verdade, a única coisa Piora, que você né? piora, a única coisa que você precisa ter noção é da autocompaixão. Entender que É. foi uma coisa que funcionou por um tempo. Foi uma Uhum. coisa que, né, te deu conta de sobreviver por um tempo. Agora talvez você possa se permitir agir diferente. E daí vem a análise transacional. Aí vem a teoria, e aí vem a mentoria, por exemplo, aí vem o coach, por exemplo, que Uhum. colabora, de uma É palavra, nessa linha que eu vou, justamente nessa é, linha. colabora para que a pessoa encontre alternativas e veja, né? Ela encontre, não é a Cláudia que Ela, vai dar, não é o ela. Rubens que vai dar, porque eu conheço as minhas alternativas, você conhece as suas. Podem algumas delas ser úteis? Pode ser que sejam, mas na verdade ela vai achar a alternativa dela e o mais importante, vai experimentar essa alternativa nova. Vai se permitir experimentar para ver o resultado, que pode ser ok e pode não ser ok. Ser E se não ok. for ok, ok, o que vai fazer então? Não deu certo. O que eu faço? Volto para o meu antigo e fico procrastinando? Não. Você pode buscar uma outra alternativa. Você já sabe que essa não deu certo. Você risca da sua lista de alternativas. Essa não deu. E vai para a próxima. E para a próxima. E para a próxima. E esse Ótimo. exercício de Muito bom. autopermissão faz com que a pessoa vá dando passos e não procrastinando mais. Né? Então, por exemplo, o Seja Perfeito, que é o meu caso cá entre nós, quando eu conseguir fazer um trabalho, perceber algum erro e olhar para ele e falar: ok, apesar do erro eu vou entregar, isso para mim foi libertador. A partir daí eu comecei a procrastinar menos, mas eu precisei de Menos. um tempo para chegar nesse momento. Não cai do céu, não é do dia para a noite, é um processo. Você sabe, né? Você é coach, você sabe. Mas é assim que a análise transacional trabalharia esse processo de Ótimo. procrastinação. Em Entendendo relação, esse eu vou processo. aproveitar, já que eu estou aqui, vou aproveitar, né? Ô Rubens, Bora. em relação à permissão, teria alguma palavra para ajudar na hora da procrastinação? Teria uma palavra própria? Existem várias. Para cada pessoa é uma palavra diferente. Porque, assim, o que Tá, você ouvia na sua infância é uma coisa que te bloqueia para tá, procrastinação. O que eu ouvia era outra coisa. E não só a tá. palavra é diferente, mas o jeito que o Rubens ouvia aquilo era diferente do jeito que a Cláudia ouvia. Mesmo sendo a mesma Uhum. palavra da mesma pessoa. Compreende? A Tá, comunicação, entendi. são quadros de referência diferentes. Né? Mesmo Tá. lá na infância. Eu estou montando o meu, você está montando o seu, com as suas vivências e experiências, eu com as minhas. Por mais que fossem irmãos gêmeos, por exemplo. São diferentes. Por isso que você vê irmãos Ok, gêmeos tão perfeito, diferentes, entende? Então não existe perfeito. uma palavra que desbloqueie a procrastinação. Isso, Tá. isso não é conversa. Não dá, não funciona assim. O que existe é você entender que você é capaz, que você tem potencial,
que você pode se permitir, que você não precisa da isso aí. aprovação dos outros. Então, são coisinhas, são comportamentos que você precisa entender que você pode se permitir, que você pode entender que é possível para si, para, a partir daí, rolar redondinho essa coisa da procrastinação. Mas é mais assim, é mais um estado de compreensão do que uma palavra mágica que vira uma chavinha. Esse negócio de desbloquear Perfeito. uma palavra é Ótimo. meio complicado, sabe? A gente tem, né, você Uhum. deve ler e saber a questão Sim, de simpósio, sim. a questão de PNL. Sim, existem palavras que são palavras-chave, mas não são as mesmas para todos, não funciona Tá. bem assim 100%. Então, quando você mergulha e entende o processo, sempre é mais positivo, né? Fica menos Não, sujeito a erro é depois. muito bom você falar isso, porque cada um realmente vê a procrastinação de uma forma, né? Ela entende a procrastinação de uma forma. Então, cada pessoa Exato. tem o seu jeito de lidar com ela. Perfeito. E de Não, adorei procrastinar as e de não respostas. procrastinar. Legal, Adorei as respostas. Boa noite. Tchau. legal. Obrigado, Cláudio. Agora vamos chamar a próxima Tchau. pessoa. Valeu, Cláudio. Até a próxima. Agora acho que é a Selma, né? Vamos chamar a Selma, que vai estar participando conosco. Cadê você, Selmitia? Não está aqui na minha lista. Será que a Selma caiu? Vamos chamar a Letícia, então. Cadê você, Letícia? Aqui. Letícia, estou te chamando, hein? Achou aí o convite, Letícia? Carregando aí, abrindo. Olá, Guilherme. Vi que você entrou agora aí. Tudo bom? Boa noite. Carregando aqui para mim, Letícia. Você tá aí? Não abriu ainda. Olá. Não tô te ouvindo. Oi, Agora eu deu. tô. Agora deu. Deu. Tá Deu? travandinho, mas deu. É, a minha internet talvez não seja muito boa. Ixi, tá travando um pouco. Vamos ver se eu consigo entender a sua pergunta. Primeiro, seja bem-vindo ao Vida que Funciona, né? A nossa live aqui. É legal que você participa sempre que você pode. Eu vejo você sempre Obrigada. ficando ali nos comentários e depois no Sim, grupo sim, VIP lá, bacana. Vamos lá, o que você quer perguntar para a sim. gente poder colaborar? Eu tenho muito a agradecer. Eu tenho muito a agradecer a vocês que tá assim fazendo uma diferença enorme na minha vida. Tem muito, o pouco que eu tô aprendendo aí, porque eu sei que tem muita coisa a mais, tá me ajudando Que muito. legal, Letícia. É bom ouvir isso. Fico feliz, porque é para isso que a gente faz Tá também, sendo, sabe? Quando a gente vê resultado, as pessoas não? falam. Gente, é muito legal, muito bom. Que bom, Letícia, que bom. Com certeza, está sendo fundamental para a minha mudança aí na minha vida esse ano, Que joia. que está bem Que desafiadora. legal, que legal. Vamos lá. Qual que é a sua dúvida? O que eu colaboro? Então, Rubens, eu queria saber assim, eu entendo que tudo que você está passando está fazendo diferença para mim, mas assim, eu queria saber como que eu posso, se tem como, ou se isso que eu estou passando vai fazer alguma diferença para as pessoas que eu convivo, que não tem consciência de tudo isso, sabe? Tá. Bom, beleza. Talvez não entenda o processo, talvez não me acompanhe. Como que, se tem como eu facilitar isso? Sim. Não sei se eu estou sendo Sim, clara, não, assim. entendi o que você quer dizer. Então, assim, vamos lá. Não sei se você chegou bem no comecinho, quando a doutora Maria Beatriz comentou a respeito dos filhos, que Não, eles eu comentaram. estava em aula. Ah, tá. Ela perguntou, eu entrevistei a Maria Beatriz, fez uma pergunta, a gente conversou um pouquinho. Ela comentou que ela perguntou para os filhos dela qual mamãe que eles gostavam mais, a de agora ou a de antes. E eles comentaram que era a de agora, a que Aham, estava se desenvolvendo, esta de agora. Então, quando você entra no aham, processo de desenvolvimento pessoal, quer queira, quer não, as pessoas vão sofrer o impacto também. Aí entra a questão da autonomia, da responsabilidade que você tem para quem está perto. Simplesmente você se desenvolver e estar nem aí com o que está acontecendo em volta, não vai dar bom, né? Então, essa responsabilidade de entender aham, o que está acontecendo em volta é importante. Porém, o que eu percebo é que todo mundo que se autodesenvolve, sem exceção, tem um retorno das pessoas
positivo, de que ela está melhor, de que ela está mais compassiva, de que ela está mais compreensiva, que ela está menos briguenta, que ela está, sabe? É um comportamento que gera nas pessoas uma boa impressão, digamos assim, tá? Então, o impacto Aham, usualmente entendi. é um impacto bom, um impacto agradável. Porém, a gente tem que pensar que você não tem domínio sobre as opções das pessoas, concorda? Tem pessoas que estarão Concordo. dispostas a se desenvolver e tem pessoas que não. E a gente tem que estar ok com isso. A gente tem que permitir a pessoa Uhum. escolher aquilo. Por mais que eu ame aquela pessoa, por mais que eu queira, por mais que eu saiba a diferença que aquilo vai fazer para a vida dela e para a minha, porque ela desenvolvendo, eu também vou desenvolver e a gente consegue, Com né? certeza. Falando, por exemplo, uma relação conjugal, né? Se Mara resolve não desenvolver, para mim ficaria talvez mais complicado, mais desafiador e ela não desenvolver. Porém, é possível sim eu me desenvolver e ela não, e nem por isso a gente, por exemplo, quebrar um relacionamento. Não precisa. Porque Aham. justamente, e daí é a grande questão que eu brinco, né? Às vezes a ignorância protege a gente de algumas dores. Por a gente ter este conhecimento, esse desenvolvimento acontecendo na vida e o outro não ainda, a responsabilidade recai sobre a gente de entender, Pois é. de entender que ele tem o momento dele, que ela tem o momento dela, que as questões que ela tem e ele tem não são especificamente pessoais comigo, não é uma implicância comigo. São questões dele, da infância, Hum, são questões dela, da infância, são questões de comportamento aprendido, de sobrevivência, que ela tem a noção inconsciente de que se ela muda automaticamente ou tenta mudar, ela vai morrer, ela vai perder o contato com a realidade. Isso é inconsciente. A pessoa aham. acaba se limitando do processo de desenvolvimento por medo, por não saber o que vai acontecer. E nós, corajosos, que metemos a cara e vamos embora, a gente já passou essa fase do medo. Porque a gente teve também, pequena ou grande, a gente já teve essa fase de ficar empacadinho ali, de não dar certo, de tentar, de buscar isso, buscar aquilo, e pega isso, né? Tenta de tudo e nada funciona. Porque, na verdade, a gente não estava realmente comprometido, inconscientemente, porque o medo da mudança gera esse comportamento de não querer agir, de não querer chegar lá. Então, com o seu autodesenvolvimento, Letícia, você vai conseguir mudar suas transações, suas relações com as pessoas que te rodeiam, seu esposo, sua filha, sua mãe, seu pai, seus amigos, seus vizinhos, e isso vai gerar já um grande impacto, ao ponto, às vezes, das pessoas falarem: o que você comeu? Eu quero comer disso também neste jeito, né? O que você bebeu? Quero dessa água também. O que você fez? Quero entender o que está acontecendo com você, porque você é outra pessoa. Mudou da água para o vinho, agora você está maravilhosa. Então eu quero isso para mim também, para minha vida também. Então, o autodesenvolvimento leva você por esse caminho. Tá vendo aí? Travou? Você me ouviu? Caiu. Letícia caiu. Você ouviu tudo aí, Letícia? Bota um joinha. Se você conseguiu ouvir, comenta ali, pessoal. A Letícia tinha travado para vocês também? Vamos chamar a Selma enquanto isso, então, para a gente tirar as dúvidas, senão acaba a nossa live aqui. Eu não falei com todo mundo. Selma, estou lhe chamando. Letícia, então eu espero que tenha ficado claro para você, tá bom? Não sei se você ouviu tudo, mas assim, a mudança que você está fazendo vai com certeza impactar os outros ao ponto deles quererem para eles também. Porém, no início, gera um desconforto, sim, gera, porque estão acostumados com uma Letícia e não outra. Daí entra um conceito que a gente tem na análise transacional, na mentoria integrativa relacional especificamente, que é o campo comum de convivência contratado. A gente fala sobre isso depois, tá bom, Letícia? Oi, Selma! Chegou você. Boa noite. Tudo Boa bom? noite, tudo bem? E você? Bem-vindo ao nosso canal. Obrigada. Muito legal. Muito bem, vamos lá. O que que você tem para nos perguntar, Selma? O que que eu posso te ajudar, colaborar no seu processo? Vamos lá. A minha pergunta é quase que uma dissertação, então eu vou ter que dar uma Ixi, lida aqui primeiro. vai lá, lê lá. A pergunta vem no final. Ok. Pode ser? Pode, claro. Então vamos lá. O autoconhecimento nos proporciona ter uma vida autêntica. Porém, nem todas as pessoas buscam ter essa percepção ou querem ter. Como podemos lidar em determinadas situações para que não haja frustração diante da convivência com pessoas assim?
Eu acho que essa Entendeu? pergunta está... Deu Sim, entendi. Vamos ver para se eu entendi. entender, Eu quero porque no checar isso com você. caso o foco seria a frustração minha. Sua. Então, isso tem a ver com a pergunta da Letícia, né? De eu estou Tem me a ver. desenvolvendo e o outro não. Né? Como eu lido com essa questão de estar frustrado e ver que o outro não quer, que o outro não entende, que, né? Como que funciona, né? O que a gente precisa, primeiramente, quando a gente está passando por um processo de desenvolvimento humano, Selma, que é interessante, que é isso que eu falei no finzinho da Letícia, logo que você entrou, que eu estava falando, é combinar com as pessoas com quem a gente convive, sabe? Que estão às nossas voltas, para falar assim, olha, eu estou passando por um processo de desenvolvimento e eu vou passar por mudanças. Então, o meu comportamento vai mudar e vai gerar impactos. Então, eu gostaria que você compreendesse e permitisse isso, porque é um processo necessário para o meu desenvolvimento. Então, isso que a gente chama, que faz parte de trabalhar um campo comum de convivência com o tratado é importante, porque dentro de um ambiente vai ter o efeito primeiro, e daí vem bastante da frustração de parece que não está funcionando e está gerando mais problema o meu autodesenvolvimento, de que o meio tenta te puxar de volta. Você rema, 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 e o povo puxa você de volta. Isso é frustrante, porque parece que as pessoas não estão entendendo. E daí chega um momento que você acha que você está fazendo tudo errado, porque não está funcionando nada. Então, vira meio que uma bola de neve. Então, o primeiro passo para sair dessa frustração, Selma, seria combinar com as pessoas essa questão de estou passando por um processo, né? Gostaria de ser respeitada no meu processo, gostaria, né, expor as necessidades. Isso faz parte de contratar, de combinar um campo comum onde todos vão estar convivendo ali naquele espaço, naqueles momentos, né? Porque assim, eles não vão estar se atualizando, né? Eles não estão se desenvolvendo e você está. Então vai chegar um momento que parece que desconecta, né? Parece que não funciona uma coisa com a outra. Você não consegue se relacionar, parece que bate de frente. E isso precisa estar combinado, que esse momento pode acontecer, e está combinado ainda mais do que só combinado que isso pode acontecer, é como cada um vai agir quando isso acontecer, né? Vamos brigar? Como nós vamos brigar? Vamos discutir, vamos conversar, vamos alertar, vamos falar com amor, vamos falar com raiva. Esse tipo de combinado é importante. Não pode deixar no vamos ver o que vai dar, porque o que vai dar é os comportamentos antigos vão surgir. Os comportamentos que vocês, quando eu digo vocês, é todos. O que está, você que está sofrendo processo de passando pelo processo de desenvolvimento e os que não estão, todos vão tender a se comportar daquele jeito que conhecem, vão ter um resultado, vão atrás do resultado conhecido, entende? Quando alguém está mudando, a gente não sabe o que vai dar aquilo. Então, nosso inconsciente tende a bloquear, porque pode dar ruim. Mesmo que o que eu tenha não seja bom, pelo menos eu conheço. Esse ruim eu sei quão ruim é. Eu não sei o outro quanto pode doer, então eu prefiro nem ir para o outro. Então, o nosso inconsciente faz essa autossabotagem, digamos. E quando a gente está desperto para isso e contrata isso e combina isso com as pessoas que estão dentro do nosso círculo, facilita bastante, né? E esse entendimento diferente de realidade, né? De você entender a necessidade do seu desenvolvimento e de estar nesse processo e eles não, para a gente que está no desenvolvimento, a gente precisa ter essa compaixão de entender que é só o quadro de referência deles, é só como eles entendem, né? A gente tem uma visão descontaminada já, mais descontaminada do que a dos outros, que não estão sofrendo processo, para entender o que pertence a mim, o que pertence ao outro, não entrar com salvação, não entrar com vitimização ou perseguição, sabe? Não falar, você é isso mesmo, né? Esse processo de mudança, a gente que está passando pelo processo, tem o poder de não fazer essas coisas. A pessoa que não está, não sabe. Então, quando ela lança uma isca dessa de jogo de salvação ou de perseguição para o teu lado, a gente que conhece, cabe a gente entender que aquilo é um modo de sobrevivência, só e somente. Então, vamos fazer uma analogia bem simples e bem básica, que muitas pessoas até talvez já tenham feito em outros contextos, mas eu gosto muito. A gente que está passando pelo processo de desenvolvimento, por que eu me incluo? Porque o processo de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, é eterno, é tua vida. Todo dia você descobre questões diferentes, né? Nós somos como faróis na costa, sabe? E a gente não pode deixar as ondas gigantes desse povo todo que não está passando pelo processo e está toda problemática, aquele mar agitado, bater na nossa base e derrubar a gente.
né? Pensando no farol, essas ondas do mar revolto não derrubam o farol, ele está lá. E pensa, o farol não traz o navio para o cais. Ele não traz. Ele só sinaliza para que lado que o capitão do navio tem que ir. E o capitão do navio que tem que ir, ele decide o caminho e ele decide o ponto que ele vai aportar. Então, o farol, que é a gente que está em desenvolvimento, eu no papel de mentor, você em desenvolvimento, ou quem está em desenvolvimento, junto com pessoas que não estão, vão servir de farol, sinalizando o caminho que você está, onde você está, e se a pessoa quiser, ela vai pilotar o naviozinho dela pelo caminho que ela decidir para chegar junto a você, ou não. Ela pode olhar e falar, não, para esse lado eu não quero ir, eu quero ir para mar adentro. E ok, porque a decisão é dela, a gente não tem controle sobre a decisão dela. Então, o autoconhecimento nosso perante o povo que não quer se autoconhecer, gerando frustração para a gente, deles não quererem, a maneira da gente parar com isso não é tentar convencê-los. É entender que eles precisam de um tempo para compreender. E a partir do momento, aquilo que eu falei para a Letícia, a partir do momento que a mudança for percebida em você, as pessoas vão começar a falar, opa, essa mudança foi bacana, opa, essa mudança foi legal, opa, olha, tá melhor. Ei, o que você está fazendo? Quero isso também. E daí eles começam o processo. Então, é muito contagiante, sabe? Como uma doença contagiosa. Boa, né? Vai passando para frente. Mas é mais ou menos isso. Ficou bom a resposta para você? Ficou ótimo, perfeito. A analogia também é mais fácil de entender, né? Isso mesmo. Muito A gente fica boa. falando adulto, criança, não sei o quê, né, compulsores, fica uma confusão na cabeça, né? Mas Essa é mais analogia é ou menos ótima, eu isso. gosto bastante. Aham. Do farol é show de bola, porque você não pega ninguém no colo para levar até o porto, né? O farol não faz É, isso, o farol só está lá. é E a verdade. pessoa que tem que Aham, decidir, a pessoa que tem que decidir o caminho, ligar o motor e seguir o caminho dela. Você tem mais alguma verdade. pergunta, Sal? Não, só isso. Obrigada. Perfeito. Beleza, imagina. Tranquilo. Obrigado pela participação, querida. Imagina. Boa noite. Boa noite, boa noite. Agora vamos chamar a Edilsa. A Edilsa tá aqui já? Tá aqui a Edilsa. Tenho que tirar a Selma. Selma, vamos sair? Como tiramos a Selma? Selma, você tá aí ainda, Selma? Aí. Vamos chamar a Edilsa aqui. Edilsa, cadê você? Tá chegando? Guilherme pôs ali, né, autoconhecer sozinho. Sim, é um processo de você, né, autonomamente se conhecer. Só que você ficar parado olhando para si não vai resolver. Você precisa ir em busca de informação, em busca de conhecimento, em busca de tudo mais, de todas as informações para você poder se desenvolver. Então, é sozinho, peronomútil, né? Você precisa ter essa colaboração. Edilson não está entrando você, Edilson. Você aceitou aí? Vamos lá. Cadê a doutora Edilson? Vou chamá-la de novo. Edilson, aceita aí? Vamos lá. Foi o convite, Edilson? Aí, agora foi. Olá! Tá me vendo? Tô te vendo. Tá me vendo? Tô. Vamos falar com sotaque? Falar o quê? Um sotaque do sul ou sotaque do Pará? Bem-vinda! Diretamente do exterior, quase. Tá bom, deixa assim. Tudo bem aí? Tudo bem. Muito bem. Seja bem-vindo ao Vida que Funciona, nossa live. O que você gostaria de perguntar para a gente poder colaborar no seu processo? Então, é assim, o autoconhecimento já faz um tempo que ele existe na minha vida. Tá. Só que às vezes eu acho que eu não tenho resultado. E eu vejo as Tá. pessoas entrarem em cursos de autoconhecimento, cursos de final de semana, ou então imersão, e aí muda a vida da água para o vinho. Aí eu digo, Entendi. deve ter alguma coisa errada em mim, né? Porque eu
procuro e não acho. Pois sabe que até talvez tenha algo, não de errado, mas tenha algo que você talvez ainda não conseguiu entender o que está acontecendo para dar conta da mudança de um todo, né? É um processo, primeiro, é um processo. Essas mudanças que eu vejo, sim, isso é minha experiência, o que eu tenho visto nas pessoas. Elas são mudanças mais insípidas, mudanças mais voláteis, mudanças mais que não são embasadas, que em pouco tempo acaba o gás e a pessoa acaba retornando ao comportamento antigo. Essa é a minha experiência, o que eu vejo. Não sei da tua, dos seus contatos aí. Mas, ok, pode acontecer? Claro que pode, né? É uma virada de chave que a pessoa deu. Ok. Porém, vamos falar de Edilson, tá? Vamos falar de você. Hoje, que dia é? Hoje é dia 28, né? De abril de 2021, certo? Me conta da Edilza de 28 de abril de 2018. É a mesma Edilza? Ela está Com certeza com não. mais evolução, digamos assim, que você falou que comparando você não chegou lá, do que estava lá atrás? Provavelmente. Não, provavelmente não, sim ou não. Você que se conhece, sabe se você andou, quantos passos andou? Você se percebe melhor? Você se percebe diferente? Me percebo. Então, primeiro fenômeno que acontece no processo de desenvolvimento, não para todos, tá? É a desqualificação. A gente não qualifica a nossa mudança devidamente. Então, a gente até menospreza a mudança como sendo algo insignificante. E não é algo a ser comemorado, algo gigantesco, às vezes, para muitas pessoas. E essas pessoas, com esse mesmo tantinho, comemoram de um jeito que a vida realmente parece que transforma da água para o vinho. Compreende? Porém, algumas pessoas tendem a minimizar aquele tanto de mudança que ocorreu, né? Desqualificando a mudança, o seu potencial, não crendo em si. É quase que uma desvalia, né? Você não se dá o valor, não dá o valor do processo que você sofreu e atingiu. Então, reconhecer tudo isso é uma atividade do seu estado de ego pai, ativando o seu pai protetor através do seu adulto integrante. Então, o adulto lista todas as suas conquistas, mas quem acolhe esse sentimento de frustração, de parece que eu não vou em lugar nenhum, é o teu pai protetor. Para quem está assistindo a live, estou falando com a Edilza aqui a respeito do trabalho, disso, daquilo, porque ela faz o curso de Vida que Funciona, ela tem um pouco da teoria do marketing transacional, então ela sabe do que eu estou falando. Quem não sabe, fica a dica, faz o curso que você vai entender. Mas, assim, é assim que funciona, a gente desqualifica um pouco, sabe, Edilza? Então, não vê essa evolução, né? E uma segunda questão. Tem coisas que o nosso inconsciente não quer trabalhar. Por quê? Porque podem doer, concorda? Você não sabe, nem consciente, nem inconscientemente, o resultado que aquela mudança pode trazer para a sua vida. Portanto, seu cérebro opta por fechar aquela porta e nem pensar naquilo. Quando você está estudando teoria A, teoria B, teoria C, metodologia A, metodologia B, metodologia C, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, veja se isso não pode estar acontecendo com você. Você vai até um ponto na teoria A, na metodologia A, quando começa a querer doer, você pula para outra. Só que você não percebe, você fez isso porque é inconsciente. E daí você vai até a bordinha de novo. Na hora que começa a querer arder a ferida, você pula para outra. E acaba não tendo foco em nenhuma metodologia. Você, eu sei que entende de metodologia científica, você é pesquisadora também, né? Tem mestrado, inclusive, né? Mestre. Então, você entende o que eu quero dizer. Se você está fazendo um trabalho científico, você tem uma metodologia. Se você fica alterando a metodologia durante a trajetória, você não chega em resultado nenhum. Concorda? Então, quando você escolhe passar por um processo de desenvolvimento, é como um trabalho científico. Se você escolhe ficar trocando de metodologia a cada X tempo, porque aquela parece mais atraente neste momento, você acaba não chegando em lugar nenhum, realmente. Por isso que, às vezes, aquela pessoa realmente mergulhou de cabeça e transformou. Porque ela realmente entregou-se para aquela metodologia. Seja ela qual for, não interessa qual. Então, às vezes, uma abertura muito grande de querer entender de tudo, querer entender tudo, faz a gente para um racionalizar demais, para um esforçar-se demais, e aí entra o compulsor que seja forte, por exemplo, não seja esforçado, por exemplo, e você acaba procrastinando
o seu sucesso, a sua felicidade, o seu atingir o estado de mudança que você tanto sonha ou deseja. Então, às vezes, passa por aí. Às vezes tem outras questões, né? Estou te falando isso porque foi o que me veio em mente agora. Pode não ser nada disso para a Edilza, mas pode ser isso para outra pessoa. Porém, o que eu mais vejo nas minhas mentorias fazer sentido é justamente essa busca desenfreada por várias coisas, porque quando chega em alguma coisa que vai dar desconforto, a gente acaba mudando de metodologia, para justamente não precisar trabalhar com aquilo. E veja, não é consciente isso. Não é consciente, é totalmente inconsciente. Não é à toa que a metodologia nova que você vai migrar para aquela, ou vai somar com essa, entre aspas, te parece tão atraente. Não é à toa que ela brilha na tua frente. Você fala, nossa, eu nunca tinha visto isso aqui, que legal. E põe no colo aquilo e tira do colo aquele outro que você estava mexendo. Não é à toa. É porque inconscientemente você já percebeu que se continuasse naquela linha, ia ter que andar por mares turbulentos para chegar lá na... Sabe? Você viu o farol. Para chegar lá na costa, ia ter que passar por um trecho de ondas bravas. Teu cérebro percebeu isso. Tem outro farolzinho lá longe, mas ele está mais longe disso. Mas aqui tem tanto de mar tranquilo, então eu vou por aqui. Daí muda de direção, entende? E acaba não atingindo realmente a tua proposta de mudança, por exemplo. Faz sentido isso para você? Faz. E também, talvez, eu queira reconhecimento, né? Sem Reconhecimento dúvida, que todos eu queremos. mudei, reconhecimento que eu melhorei, reconhecimento. Quem precisa reconhecer isso? Quem precisa reconhecer? O pai. Essa mudança. O pai. Você. Ah, Você, tá. Então. isso, você. Você é a primeira pessoa que precisa reconhecer que dentro do teu processo você já atingiu X, Y, Z mudanças. E assumi-las como suas. Porque ao primeiro sinal de descontentamento de alguém, a tua tendência é jogar fora aquela mudança e voltar para o comportamento antigo. Joga fora aquela mudança e volta para o comportamento antigo. Então, essa questão de não persistir, entre aspas, na sua mudança por não se auto-reconhecer, te faz jogar fora todo aquele processo e migrar para outra coisa e voltar para o comportamento antigo, que é onde as pessoas te conhecem e te reconhecem. Então, te puxa de volta. Que é o que eu estava falando para a Selma, essa questão do meio ficar desconfortável com a tua mudança e tender a querer que você volte, não aceitar a tua mudança. Por isso eu falo sempre, é importante traçar os campos comuns de convivência. Tem o campo externo e um dia, quem sabe, a gente aprofundar, tem o campo interno. Tem N questões a serem trabalhadas. Mas é importante tudo isso sim. Beleza? Beleza, obrigada. Respondi sua perguntinha? Respondeu. Legal, obrigado pela participação, Edilza. Valeu. Obrigada. Até a próxima live. Beijinho. Boa noite. Boa noite. Pessoal, tá dando nosso tempo aqui. Deixa eu só baixar aqui. Ó. Temos 1 minutinho de live aí. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado aí as nossas perguntas e respostas. Espero que tenha sido útil, tenha feito sentido, que tenha, né, encontrado algumas respostas dentro das respostas que eu dei. Mas, de novo, o nosso convite é autodesenvolvimento, autoconhecimento, através de uma metodologia maravilhosa que eu amo, sou apaixonado, que é a análise transacional. Por isso que eu trago para vocês, porque faz sentido para mim, vejo fazer sentido na vida de muita gente. Então, de novo, o convite é: venham aprender análise transacional conosco, venham fazer cursos, leiam a respeito, se permitam autoconhecer, se permitam desenvolver-se, ter relacionamentos diferentes. Você é potente, você é capaz, é possível um processo de transformação, sim. Por mais coisas que você tenha a fazer no teu dia a dia, é possível. Você precisa ter o seu tempo, dê-se o seu tempo de você consigo mesmo, não libere esse tempo para tudo que é demanda dos outros, de trabalho, de estudo, seja o que for. Tenha o seu tempo para si, para que você esteja inteiro, para que você esteja inteira, para poder ser o farol para outras pessoas também. Assim como eu espero poder ser farol para algumas pessoas, vocês podem também ser farol para outras pessoas. Então, esse olhar compassivo para consigo, compassivo para com o outro e se permitindo, pode trazer para vocês uma vida que funciona. E, de novo, o convite: aprendam, venham estudar, aprender análise transacional
E a gente tem o nosso Vida que Funciona, que está fechado para turmas agora, mas em breve a gente vai abrir turmas. Então, se você está precisando, se você conhece alguém que você acredita que vai gostar disso, inscreve no canal, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente está sempre fazendo lives, colocando conteúdo, para justamente poder colaborar com o processo de desenvolvimento de vocês, de autodesenvolvimento de vocês. Sempre eu e Mara à disposição de vocês. E assim que surgirem mais dúvidas e perguntas, a gente faz mais lives dessa de perguntas e respostas. Quem quiser, levanta a mãozinha, deixa um joinha, tece um comentário, pede que a gente pode combinar de marcar uma live dessa de interação aqui, uma mentoria quase direta entre eu e vocês, para poder colaborar no processo de vocês. Ok, pessoal? De novo, boa noite a todos, obrigado pela presença e até quarta-feira que vem. Boa noite, Tânia. Um beijo, minha cunhada. Saudades de você. Boa noite, pessoal.